Olá, turma 1001, professora Daniele, com mais uma aula de inglês. Essa é a nossa aula número 8 e hoje nós vamos iniciar o nosso caderno 2. E a gente inicia esse caderno 2 lá na unidade 1, na página 124, com um tema chamado verbos modais, ou modal verbs. Então, eu vou explicar o que são esses verbos modais, né? Eles são verbos auxiliares, ok? Então, eles vão trabalhar junto com outros verbos. E por que modais? Porque eles podem mudar o modo de um verbo principal. O modo desse verbo principal estar numa frase. Por isso que ele se chama modal, porque ele modifica o modo. Eles são especiais porque expressam ideias como habilidade, possibilidade, obrigação, pedido, permissão, proibição. E eles têm características próprias e bastante específicas. Algumas características dos verbos modais. Eles não sofrem alteração nas terceiras pessoas, então não tem aquele lance do rich e its, colocar S no final, o que é muito bom, né? Porque é chato essa partezinha, né? De ter que ficar flexionando os verbos na terceira pessoa do singular, isso não acontece. Eles sempre precedem o verbo principal no infinitivo sem o to. Então, eles vão vir antes de um verbo principal que vai estar no infinitivo sem a palavrinha to. E eles não precisam de outro verbo auxiliar, como be, do, does, did, have e has, para as formas negativas e interrogativas. Não precisa desses verbos auxiliares na negativa nem na interrogativa. E eles não recebem terminações como ing, ed, s, es ou ies. E também não tem formas irregulares. Então, eles são bem tranquilos de se estudar. Tem um quadro aí no livro, né? Vocês estão vendo que agora eu tô com um caderno digital. Esse é o meu caderno digital. E eu vou passar a trabalhar com ele agora no caderno 2, tá? O quadro do seu livro tem os principais verbos modais e as ideias mais comuns que eles expressam. Então, tem aí verbos modais, ideias e exemplos. O verbo can é o verbo poder. Ele expressa o quê? Habilidade, possibilidade, permissão e pedido. E aqui você vai ver habilidade, ó. Eu posso tocar piano muito bem. Possibilidade. Eles podem vir para a festa. Permissão. Podemos nós partir mais cedo hoje? E pedido. Podem vocês ajudar-me aqui, por favor? Agora, o could, ele é o passado do can. Então, se can é pode, could é podia ou poderia, ou pôde. Vai depender da frase, da conjugação desse verbo. E o could, ele expressa o quê? Habilidade no passado, uma solicitação mais formal e também permissão. Vamos ver os exemplos aqui. Ó, eu podia correr mais rápido quando eu era jovem. Solicitação formal. Poderia eu abrir essa janela, por favor? E permissão. As crianças podem brincar do lado de fora. Agora temos outro verbo modal aqui. May, para pedidos e permissão. E ele é o que? Ele é mais formal que o can ou o could. Ele tem o mesmo significado que o can ou o could, só que ele é mais formal. Então, vamos ver aqui. Permissão. You may wear informal clothes on Friday. Você pode, você tem essa permissão de vestir roupas informais na sexta-feira. E aqui, essa frase é clássica. May I go to the bathroom? Posso eu ir ao banheiro? Na sala de aula a gente fala muito isso, né? E como solicitações mais formais, ó, posso eu pegar o seu dicionário emprestado? Então, esse é o sentido do may. E temos aqui o might. Might é probabilidade, ele expressa probabilidade.
It might rain later. Então, pode chover mais tarde. Há a probabilidade de chover mais tarde. Temos o must, que é uma obrigação do ponto de vista do falante. Ele é diferente do have to, que eu vou trazer depois, num complemento dessa aula. E o must é uma obrigação imposta. Geralmente é uma obrigação, algo que tem a ver com lei ou uma imposição. Então, I have to be at the meeting at 9 a.m. Aqui eu tenho que estar na reunião às 9. Ok? O have to, eu tenho que. Agora, o must é dever, você deve, é uma obrigação. Então, aqui, quando a gente tem, deixa eu tirar isso aqui daqui. You must turn off the lights before leaving. Você tem essa obrigação, você deve desligar as luzes antes de partir. O must também expressa dedução. Essa frase aqui, ó, são 10 graus do lado de fora. As pessoas devem estar congelando. Esse dever aqui é de eu achar, eu deduzir que as pessoas estejam congelando. Não é esse dever de uma obrigação imposta, ok? São diferentes sentidos aqui do must. Temos o should, que é deveria, deve. Ele é usado para sugestão, recomendação ou conselho. Então, ó, você deve comer mais frutas ou vegetais. Você não deve exercitar-se debaixo do sol. Você deve olhar a sua bagagem todo o tempo. E temos aqui o ought, ou ora. Ele é mais formal e menos usual que o should. Raramente usado na língua falada, é muito usado na literatura, nos livros, na parte escrita, tá? Sugestão, recomendação ou conselho. É como o should, ok? Só que é mais formal. Então, you ought to wear a seat belt at the back seat. Você deve usar um cinto de segurança no banco de trás, ok? Seguindo na página, temos mais alguns outros verbos modais, que é o shall. O shall, ele é igual ao will, tá? E eu uso o shall apenas com os pronomes pessoais I e o we. E ele é muito usado no inglês britânico. O inglês americano não usa o shall. E a gente usa o shall, o will a gente sabe que é o que? O futuro, é o que vai acontecer, ok? E a gente usa o shall para convite ou sugestão e oferecimento de ajuda. Então, ó, shall we go to the movies? Iremos ao cinema? Shall I help you with those bags? Poderei eu ajudar com essas bolsas, essas malas? Shall I get you a drink? Poderei eu pegar um drink para você? Essa é a ideia do shall. Can't é o não poder. Se o can é poder, o can't é o não poder. Proibição. The students can't leave before midday. Então, os alunos não podem partir antes de meio-dia. E o mustn't, que must é deve e mustn't é não deve. Proibição. You mustn't feed the animals at the zoo. Você não deve alimentar os animais no zoológico. Alguns modais podem indicar o passado. Could. Então, ó, como você pôde fazer isso? How could you do that? E had to. I had to leave earlier. That's why I didn't wait for you. Eu tive que partir mais cedo. Foi por isso que eu não esperei por você. E a estrutura das frases com os modais, elas têm um esqueminha. Afirmativa, negativa e interrogativa. Sempre uma fórmula em inglês. Sujeito mais modal mais verbo. Ó, I can hear you very well. Eu posso ouvir você muito bem. Negativa. Sujeito, modal, not
verbo. E as possíveis formas de contracts, né? Can't, couldn't, shouldn't, oughtn't, mustn't, mightn't. Ele não pode nos ouvir, o lugar está muito barulhento. E essa forma oughtn't não é muito comum, como ele explicou lá em cima. É algo mais raro na língua falada. E a interrogativa é a inversão, né? Da afirmativa. Modal mais sujeito mais verbo. Can you hear me? Pode você me ouvir? No próximo vídeo, eu vou trazer um complemento dessa aula